Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam queimando no seu coração nesse dia tão poderoso, tão precioso. Amém, meu irmão? Você sabe, nós temos falado, nesses dias sobre a carta de Paulo aos Romanos, no nosso estudo da palavra de Deus. Não sei se você tem nos acompanhado, nós temos sido muito abençoados. Eu, particularmente, fui muito abençoado na aula que nós demos anterior a essa. Não sei se você teve a oportunidade de ver, se você não viu ainda, veja, onde nós falamos sobre o invencível propósito de Deus, o propósito de Deus que não pode ser vencido, mas vai ser cumprido em toda e qualquer circunstância. E, na aula passada, nós encerramos então no capítulo 8. E eu disse para você algo desde o início, que a carta de Paulo ela é dividida em dois blocos. O primeiro bloco é o que nós chamamos de querigma, que é a proclamação. Então, no primeiro momento, Paulo proclama, ele fala verdades poderosas. E nós falamos sobre tanta coisa, do capítulo 1 ao capítulo 8, falamos sobre o Evangelho, falamos sobre a condenação, falamos sobre a justificação, falamos sobre a redenção, falamos sobre como que nós podemos ser libertos do pecado, como que nós somos libertos da lei, falamos sobre nossa identificação, sobre a obra e o poder da cruz. No capítulo 8, nós encerramos então falando sobre o propósito eterno de Deus, e tudo o que nós falamos inclui todo o propósito de Deus, desde termos sido escolhidos por Deus, até o processo pelo qual nós estamos sendo trabalhados, o processo pelo qual o Senhor tem nos transformado, para que no fim nós sejamos então glorificados. E aqui nós temos todo o conselho, todo o propósito. E sabe, os irmãos sabem, a carta de Paulo, então, aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, encerra esse primeiro bloco. Se nós quiséssemos, nós poderíamos pular nesse momento para o capítulo 12. Nós já chegaríamos no segundo bloco da carta, que é o didaquê. Que o que eu falei para você que é o didaquê? Paulo começa a nos ensinar coisas básicas e práticas na nossa vida, tanto na questão da nossa vida pessoal, nossa vida em sociedade, como a vida da igreja. Então, Paulo coloca ali pontos que são importantes. É o que eu falei para você. Antes de Paulo falar como deve ser a nossa conduta, é necessário que ele diga quem nós somos. Porque essa é a forma correta de se ensinar. Essa é a forma correta de se pregar. Antes de exigir que alguém faça algo, é preciso que você diga quem que aquela pessoa é. Você tem que falar para aquela pessoa que ela pode, ela dá conta, ela consegue, que é possível ser feito. E uma vez que você fala para ela que é possível ser feito, você vai perceber então que ela vai, de alguma forma sim, conseguir responder aquilo que Deus está falando, conseguir responder à direção do Senhor para a vida dela. Amém? Então, essa é a forma de nós compreendermos a palavra de Deus. No entanto, nós temos aqui, no meio desses dois blocos, nós temos aqui uma espécie de parêntese, se assim posso chamar, que são os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E esse parêntese que Paulo abre esse parêntese para explicar algumas coisas, mas basicamente existia uma questão que ficava ali, vamos dizer assim, uma questão que Paulo tinha que responder ela de alguma forma. E Paulo usa esses 3 capítulos para responder essa questão. Essa questão estava, basicamente, ela envolvia ali o fato de os judeus não aceitarem. Então, os irmãos sabem, Jesus veio para os que eram seus, mas infelizmente os seus não os receberam. E não só o fato dos judeus terem o rejeitado, mas também como o fato de que, uma vez que os judeus rejeitaram, os gentios o aceitaram. E aí, isso, de certa forma, gerou-se uma certa conturbação, perplexidade, e Paulo, então, tinha que dar respostas acerca disso, para que todos pudessem entender que, na verdade, a salvação de Deus ela estava ligada ao Senhor, ela estava ligada a Cristo, mas também estava ligada a uma eleição. Ou seja, Deus, é o que eu falei na aula anterior, Deus chamou, Deus conheceu, Deus predestinou, percebe? Então, você sabe, esses 3 capítulos eles são muito evitados por muitos irmãos, infelizmente. Muitos irmãos não gostam de falar dessas questões relacionadas à eleição, predestinação, consideram coisas misteriosas demais, profundas demais, e por isso evitam seu estudo. Mas nós queremos que a palavra de Deus é um livro aberto para nós. Amém? A palavra fala que o mistério que estava oculto nos foi revelado. Essa que é a verdade. É óbvio que existem coisas que Deus reservou para si.
Mas aquilo que ele colocou, aquilo que ele escreveu aqui, nós precisamos de estudar sim. Precisamos de ler, de entender, de compreender e de buscar em Deus o quê? Revelação sobre todas essas coisas. Então eu queria te pedir, né, que nesse momento você abrisse o coração para aquilo que nós vamos falar. Tudo que eu vou falar agora, a partir desse momento, né, eu não quero aqui exaurir, né, anos e anos de discussão. Né, não é isso o meu intento. Eu sei que existem muitas discussões acerca desse assunto. Mas eu não quero gerar nenhum tipo de discussão, eu não quero também gerar nenhum tipo de dúvida na sua mente em relação a isso. O que eu quero é trazer clareza àquilo que está escrito. Então, nós vamos ficar com aquilo que está escrito. Amém? Nós não vamos fazer suposições ou coisas parecidas. Nós vamos simplesmente ler a palavra de Deus, entender o que Paulo está dizendo, né? E, baseado nesse entendimento, ficarmos com aquilo que nos foi revelado, com aquilo que nos foi dito, com aquilo que foi colocado para nós. Amém? Então, eu queria pedir para que você abrisse seu coração para essas verdades. Então, nós vamos começar a estudar hoje o capítulo 9. Não sei se vamos conseguir terminar no tempo que nós temos, mas nós queremos começar. Amém? Se não terminar, nós terminamos na próxima ministração. Então, eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no capítulo 9. Paulo começa o capítulo 9 da seguinte forma: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, cultos e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Só até aqui por enquanto. Você sabe, Paulo começa o capítulo 9 falando algo. Paulo começa falando aqui de uma certa perplexidade, vamos dizer assim, a perplexidade de Paulo. Existem coisas que nos deixam perplexos, existem coisas que nos deixam abismados, já viu? Você fala, gente, mas como que isso pode acontecer? Então, uma coisa que me deixou perplexo, eu lembro, foi quando o Brasil, não sei quanto se lembra, se eu não me engano, a Copa de 2014, acho que foi isso mesmo, onde o Brasil perdeu, aqui mesmo no Brasil, nós perdemos para a Alemanha de 7-1. Você sabe, aquilo deixou toda a nação brasileira perplexa. O 7-1. Ficou conhecido como 7-1. Como que aquilo aconteceu? Né? Como isso pode acontecer conosco? Então, são coisas que nos deixam abismados. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está falando que ele ficou abismado com algo. O que deixou Paulo tão abismado? O fato de os judeus não se converterem. O fato de os judeus não aceitarem a Cristo. Isso era algo que mexia com ele. E você sabe, a razão de Paulo ter ficado assim, ele mesmo coloca aqui, a partir do verso 4, ele fala que a razão dele ter ficado assim é porque como que vocês têm tudo isso, mas mesmo tendo tudo isso, vocês não conseguem ver? Você nunca ficou assim, abismado com alguém que não se converte? Você está pregando, você está falando, você está dizendo. Geralmente isso acontece conosco em relação a muita gente, né? Que até conhece a palavra de Deus, até tem um certo entendimento, está lá escrito. Aí você fala, mas está escrito. Mas a pessoa não consegue enxergar. Fala, mas está aqui, mas ela não consegue ver. E às vezes isso deixa perplexo. Como que ele não vê? Como que ele não enxerga? É isso que Paulo está falando. Como que eles não puderam ver? Como que eles não puderam enxergar? Como que eles não puderam perceber? E aí Paulo fala isso por quê? Porque os irmãos sabem. Paulo mesmo coloca, primeiro, vocês são filhos, sabe? Vocês são a nação santa, o povo escolhido, o povo de propriedade escolhida por Deus. Né? Os seus pais, os seus ancestrais viram a glória de Deus, viram a Shekinah. As alianças mais importantes acerca daquilo que nós pregamos e cremos, que é a aliança abraâmica e davídica, vem de vocês, é do meio de vocês. Vocês têm a lei, diz Paulo, vocês têm a palavra aí, vocês sabe? Isso nos deixa perplexo mesmo. Eu lembro, eu tive a oportunidade em Israel e é impressionante, irmãos. Uma das coisas mais impressionantes lá em Israel, entre os judeus, principalmente os judeus ortodoxos,
é exatamente essa religiosidade deles. Sabe, te deixa perplexo o fato deles ficarem, às vezes, lá o dia inteiro no Muro das Lamentações, né, citando ali a Torá, e aquela religiosidade, toda aquela coisa morta, aquele negócio, você fica chocado com aquilo. Né? Existem coisas que nos deixam chocados. Eu fico chocado quando eu vejo igrejas, às vezes, mortas, eu fico chocado quando eu vejo a religião, eu fico chocado quando eu vejo pessoas que, mesmo diante da mensagem da graça, ainda vivem debaixo da lei. Essas coisas me deixam abismado como Paulo. Me deixam chocado, me deixam perplexo. Eu falo, gente, mas como que pode? Será que não está enxergando? Será que não está vendo? Será que não percebe? Né? Às vezes você fica chocado com seus pais, você fica chocado com algum familiar, você fica chocado com algum amigo. Como que você não vê? Como que você não enxerga? Como que você ainda vive debaixo da lei, sendo que a graça está aí diante de você? Sabe, Paulo fala, tantas promessas foram feitas a vocês. Os patriarcas vêm de vocês, Abraão, Isaac e Jacó, e nós pregamos sobre eles. E aí, o que é mais chocante? Cristo nasceu no meio de vocês. Mas ainda assim, vocês o rejeitaram. Você sabe, irmãos, a cegueira espiritual é uma coisa chocante. Se tem algo que é chocante para qualquer pessoa, é a cegueira. E foi chocante para Paulo. É quando você não consegue entender por que as pessoas não enxergam o que você está vendo. Fala, gente, não é possível. Mas aí, irmãos, Paulo faz algo interessante. Paulo fala que ele sentia grande tristeza. Aquilo era algo que não apenas o deixava abismado, mas era algo que gerava nele uma tristeza. Por quê? Porque essa tristeza não fala do encargo de Paulo. Paulo tinha um encargo pelos judeus, por incrível que pareça. Paulo queria a conversão deles, desejava a conversão deles, orava por eles e realmente orar para que eles pudessem enxergar tudo que ele estava vendo. Por isso que Paulo chega a chamá-los de irmãos. Paulo chama aqui eles de irmãos em Cristo. Vocês são meus irmãos. Na verdade, Paulo fala que eles são irmãos realmente de sangue devido a quê? Devido a todos serem judeus. Pertenciam à mesma linhagem ali, né? Eram irmãos. Então Paulo fala, nós somos irmãos. E porque nós somos irmãos, eu me compadeço. E aí Paulo mostra aqui, irmãos, qual que é o coração daquele que intercede. Acredite, muitas vezes nós ficamos abismados com tanta coisa, com tanta situação que vemos, mas no final das contas o que deveríamos fazer é orar para as pessoas, e orar com esse encargo que Paulo tinha. A oração de Paulo era simples, ele orava para que eles vissem e enxergassem, para que eles pudessem ver aquilo que não estavam vendo, para que eles pudessem enxergar aquilo que não estavam enxergando. E aí Paulo ora, diz a Bíblia. Paulo chega a se colocar na posição de falar, olha, desejaria eu mesmo, né, ser amaldiçoado, se ao fazer isso, eu conseguisse mostrar alguma coisa para vocês. Aí você fala, pastor, mas Paulo aí foi né, lá longe, né, abusou. Mas não, na verdade, Paulo está se colocando aqui como um verdadeiro intercessor. Sabe, irmãos, o verdadeiro intercessor é aquele que se coloca na brecha. O verdadeiro intercessor é aquele que se coloca no lugar. É aquele que é capaz de se compadecer, de sentir a dor. Paulo coloca aqui como alguém que sentia, que entendia, porque o próprio Paulo era alguém que já havia sido cego no passado. Muitas vezes nós queremos condenar a cegueira das pessoas, mas esquecemos que um dia já fomos também. Um dia fomos cegos, eu era cego. Alguém teve que orar por mim, alguém teve que pagar um preço pela minha vida. Eu, particularmente, foi minha irmã, eu nunca esqueço. A minha irmã, ela orou por mim. Eu lembro que eu era alguém realmente cego para as coisas de Deus. Ela foi para o encontro, né, o encontro com Deus, ela se converteu. E aí, depois que ela se converteu, ela voltou e ela então pregou para mim. Mas no primeiro momento eu não via, eu não enxergava. Eu vivia no pecado. E eu lembro que às vezes ela chegava da igreja e eu mesmo acusava, falava um monte de coisa para ela, né, falava coisas horríveis. Eu me lembro disso, mas ela orava, ela não parava de orar. Por quê? Porque às vezes não adiantava confrontar, precisava de orar. Mas eu lembro de ouvir ela orando por mim à noite, sabe? Eu lembro de ouvir ela clamando para que eu fosse salvo. E eu sempre falo isso para ela. Ela pode estar me ouvindo nesse momento, mas é verdade. Eu falo, olha, as suas lágrimas escreveram a minha história. Certamente eu estou aqui porque um dia você chorou por mim. Porque um dia você pagou um preço em oração. Porque um dia você se compadeceu. Percebe? Muitas vezes nós estamos diante de cegueira, mas o que deveríamos fazer, na verdade, era o quê? Era orar.
Diante da cegueira, muitas vezes não adianta confrontar muito. Tem que orar, tem que interceder. Então, Paulo se coloca aqui na posição de alguém que ora, de alguém que intercede, de alguém que se coloca na brecha. Se colocar na brecha é se compadecer. Você sabe? Certa vez eu ouvi algo, você pode descartar, isso não está na Bíblia, mas eu ouvi algo que eu achei muito interessante. A Bíblia fala, uma coisa interessante que a Bíblia fala acerca de Moisés e Arão. Você não sabe? Deus escolheu Moisés para ser o líder da nação. Mas ele não escolheu Moisés para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Interessante que o sumo sacerdote, ele era Arão, o irmão de Moisés. Embora a Bíblia não fale a razão, né, porque muitos questionam por que Deus escolheu Moisés e não Arão. Eu vi isso e achei interessante isso que eu vou te dizer. Eu concordo particularmente com essa afirmação. É que você sabe, uma das grandes características do sacerdote é que o sacerdote, os irmãos sabem, ele era um intercessor. O que é um intercessor? Ele tinha que interceder pelo povo. E o intercessor é aquele que se coloca no lugar. É aquele que é capaz de ter compaixão. Percebe? É aquele que tem empatia. Ele é capaz de se colocar no lugar, de sentir o que o outro está sentindo. E porque ele sente o que o outro está sentindo, ele então pode orar por aquela pessoa. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, é interessante que entre Moisés e Arão havia uma grande diferença. Os irmãos sabem, Moisés, ele era hebreu, mas ele não foi criado entre os hebreus. Moisés foi criado no Egito, como um egípcio. E até os 40 anos de idade era isso que Moisés era. Um egípcio. Ele foi alguém que não foi escravo, não era hebreu. Você sabe, ele não sabia o que era ser um hebreu, ele não sentiu a dor do hebreu, ele não sabia o que era ser escravo como o hebreu sabia o que era ser escravo. No entanto, Arão não. Arão viveu entre os hebreus. Se tem alguém que conhecia o que era ser um hebreu, era Arão. Em outras palavras, presta atenção, Deus, ao fazer a sua escolha, para colocar ali alguém que fosse capaz de interceder, Deus então escolheu alguém que entendia, que sabia, que provavelmente, na hora de interceder, teria o quê? Compaixão do povo. Sabe? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala exatamente isso para nós. Mas eu acredito nisso. Ouvi isso, achei interessante. Por quê? Porque isso está ligado à intercessão. O verdadeiro intercessor é aquele que se coloca no lugar. E é isso que o sacerdote é. O sacerdote é um intercessor. A Bíblia fala que o sumo sacerdote, ele tinha, dentro da sua veste, ele tinha um peitoral e tinha as suas ombreiras. O peitoral e as ombreiras, eles tinham um detalhe muito interessante, porque tanto o peitoral como as ombreiras continham 12 pedras. E as 12 pedras simbolizavam as tribos de Israel. O que significa que é exatamente o lugar onde o sacerdote tem que carregar o povo. Onde que você carrega o seu povo? Onde que você carrega os seus liderados? Onde que o pastor deve carregar a igreja? Nos ombros e no coração. Por quê? Porque o coração nos fala do amor, né? De você se compadecer, de você se colocar no lugar, de você se colocar na brecha. E aí você então carrega o seu povo dentro do seu coração. O verdadeiro intercessor carrega as pessoas dentro do coração. Mas por outro lado, você também deve carregar aonde? Nos ombros. Significa que você carrega o seu povo. O ombro é o lugar de força. É o lugar de ajudar. É o lugar de se compadecer. E sabe, então, é o lugar de você carregar o jugo junto. Você carrega o jugo ombro a ombro. Percebe? Então, você pega e carrega o seu povo aqui. Isso nos fala de encargo. Duas coisas importantes, encargo e compaixão. Paulo demonstra exatamente isso. Paulo coloca aqui a intercessão no seu ponto máximo. O intercessor é aquele que se coloca no lugar. É aquele que realmente é capaz de se compadecer do outro. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas aí, diante disso, diante dessa perplexidade, Paulo começa a levantar algumas questões. E o capítulo 9 se baseia em todas essas questões que Paulo começa a responder. E eu quero usar dessa aula e da próxima, provavelmente, para responder essas questões com você. E a primeira questão, ela surge aqui no capítulo 9, no versículo 6. Diante de tudo aquilo, diante do fato dos judeus não se converterem, dos judeus não aceitarem e provavelmente agora estarem indo para o inferno,
Paulo, então, fica perplexo diante disso, e aí surgem algumas questões. A primeira questão é a seguinte, olha o que ele fala no verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Olha que coisa interessante. Só até aí por enquanto. Então, presta atenção. O primeiro questionamento que surge nesse momento é o seguinte. Então, quer dizer que uma vez que os judeus podem ir para o inferno, e havia uma promessa para eles de salvação, e Deus havia escolhido eles como nação santa, sacerdócio real, aquela coisa toda, Deus fez promessas a Abraão, que essas promessas, por meio da promessa que ele fez a Abraão, ele salvaria todas as nações da terra, e os judeus eram um povo que Deus havia escolhido. Então quer dizer que Deus falhou? Uma vez que agora, porque eles não aceitaram, porque eles não creram, e somente por meio de Cristo é que alguém pode ser salvo. Quer dizer que a promessa de Deus falhou? A resposta de Paulo é não. Não falhou. Por quê? Porque o próprio Paulo responde que, você sabe, a promessa de Deus ela foi endereçada a Israel, mas nem todos de Israel. Somente quem? O verdadeiro Israel. O que Paulo está dizendo é que nem todos aqueles que nasceram em Israel, nem todos os judeus são de fato israelitas. Ele diz que sempre houve dois Israel, um natural e um espiritual. E, na verdade, o que Deus escolheu é o Israel o quê? Espiritual e não natural. Lembra que nós já lemos isso lá em Romanos, se você pegar a sua Bíblia e voltar um pouquinho, lá em Romanos, capítulo 2, lá no verso 28, quando no verso 28, nós falamos o seguinte, Romanos 2, 28, quando nós falamos sobre acerca da circuncisão, Paulo fala o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. É o que Paulo está dizendo. Ou seja, para Deus o que importa não é o exterior. Para Deus o que importa é o interior. Então o Israel verdadeiro é o Israel espiritual e não o Israel natural. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. É que a promessa foi endereçada àqueles que nasceram do Espírito. E aí ele lança um exemplo. O exemplo que ele coloca aqui é o exemplo de Isaque e o exemplo de Ismael. Ambos são filhos de Abraão, não é verdade? Mas um é espiritual e o outro é natural. Então, assim, Paulo chega a essa conclusão. A conclusão de Paulo é: Deus escolheu apenas aquele que é o Israel que espiritual. A escolha de Deus é o Israel espiritual. Deus escolheu esse. Você sabe? Deus escolheu Isaque, que simboliza a promessa, e ele rejeitou Ismael, que simboliza a carne. Ambos são filhos de Abraão, é verdade. Mas Deus rejeita aquilo que é da carne. Eu já falei isso para os irmãos algumas vezes aqui. É importante você sempre lembrar disso. Deus sempre rejeita aquilo que é da carne. Por quê? Porque aquilo que é da carne nasceu na carne. Aquilo que nasceu na carne não pode agradar a Deus. A única coisa que pode agradar a Deus é aquele que nasceu do Espírito, é aquele que nasceu no Espírito. Deus é um Deus que só aceita aquilo que é espiritual. Deus é um Deus que só aceita aquilo que nasceu de ordem espiritual. Por isso, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Apenas aqueles que são do Espírito. Mas é interessante, porque Deus também só aceita aquele que ele escolheu. Porque aqui é baseado em uma escolha. E Deus não apenas rejeita aquilo que é da carne, porque aquilo que é da carne simboliza o esforço humano, como eu já falei, simboliza a justiça própria, simboliza o entendimento próprio, mas Deus também, de alguma forma na Bíblia, você vai perceber que Deus sempre rejeita o primeiro. Sabe, Deus escolheu Isaque, mas não escolheu Ismael. Ismael era o primeiro. Deus escolheu Abel, mas não escolheu Caim. Caim era o mais velho. E sabe, Deus escolheu escolheu Jacó, não escolheu Esaú. Você vai perceber que em toda a palavra de Deus, Deus parece que ele tem um grande interesse por aquele que vem depois. Deus se interessa muito pelo segundo.
Deus se interessa muito por aqueles que vêm depois do primeiro. Eu te pergunto, pastor, o que significa isso? O que significa Deus rejeitar o primeiro, mas escolher o segundo? Sabe, isso tem um significado espiritual poderoso. Sabe, o primeiro, ele sempre é aquele que quer ter o quê? A primazia. O mundo é assim, já viu? O mundo é o mundo do primeiro. Então o mundo faz testes. O que ganha é o que fica, né? O mundo testa as pessoas para colocá-las em rankings, para colocá-las em posição e fazer escolha baseada no primeiro. Então o primeiro é sempre o melhor. O primeiro é o mais forte. O primeiro é o que ganhou. O primeiro é o que chegou na frente. O primeiro é o que fez melhor que todo mundo. Mas, você sabe, interessante. Deus parece que ele costuma rejeitar esses. Você fala, pastor, por que Deus rejeita o primeiro? Qual que é a razão, afinal de contas, de Deus rejeitar aquele que chegou em primeiro? Porque esse é o problema. O primeiro, ele sempre acha que ele é alguma coisa porque ele chegou na frente. O primeiro, ele tem a mania de achar que porque ele chegou primeiro, ele agora merece a primazia. Ele merece o respeito maior de todo mundo. Porque ele chegou na frente. Mas Deus não é assim. Deus não segue essa lógica nossa. Deus não segue esse pensamento que eu e você temos sobre aqueles que ele escolhe. Você sabe, é interessante porque quando você vai falar dos escolhidos de Deus, você vai ver essas coisas. Primeiro, Deus escolhe o fraco. Deus não escolhe o mais forte. Deus escolhe o segundo. Deus não escolhe o primeiro. Percebe? Por quê? Porque o primeiro é sempre o lugar dele e não do homem. Deus é o primeiro. Então ele não vai chamar aquele que pode ocupar o lugar dele. O problema de quem se acha melhor é que em algum momento ele vai achar que ele é melhor do que Deus. Percebe? Mas o segundo não. O segundo, ele não fica achando que ele é melhor do que Deus. O segundo, ele é aquele que realmente, ele entende, não, eu não sou o primeiro. Você sabe, uma das coisas que eu louvo a Deus na minha vida é que eu tive, graças a Deus, posso falar isso, graças a Deus, que desde que eu me converti, na verdade, antes mesmo de me converter, isso na minha vida. Sabe, uma das coisas que sempre foi muito comum na minha vida é que eu não era o primeiro em nada. Nunca fui o primeiro a ser escolhido. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, né? Eu queria tanto, quando eu me converti, um dos grandes desejos do meu coração era ser líder. Era ser líder de célula. E eu queria muito liderar, mas é interessante, eu não fui a primeira opção de ninguém. Não fui a primeira opção dos homens. Sabe, eu sei, talvez ao olharem para mim, e isso é verdade, eu não culpo os homens, porque as pessoas, realmente, eu não tinha muitas características de um líder. Porque, você sabe, tem gente que você olha e fala, uau, esse aqui realmente é um grande líder. Esse aqui tem cara de líder. Esse aqui parece com um líder. Esse aqui tem tudo para liderar. Mas não era o meu caso. Né? Era meio, sei lá, até mesmo aparência, podemos dizer assim. Né? Hoje melhorei um pouco, ainda não estou lá essas coisas, mas acredite, era bem pior do que eu sou hoje. Em termos de aparência, esquisito, magro demais, estranho. Né? Enfim, tantas coisas. Talvez as pessoas olharem para mim e elas falavam, não, esse aqui não, parece que ele não tem perfil. Vai ver essa coisa do perfil? Não tem perfil de líder. E eu fui sendo colocado, de certa forma, de escanteio. Então, outros eram melhores, outros pareciam mais, outros tinham mais perfil. Né? Eu lembro que a primeira pessoa para quem eu preguei, que foi inclusive meu discípulo, que eu preguei para ele, eu consolidei ele, né? E fui aqui, né, o anjo da guarda dele e tal, ele começou a liderar primeiro que eu, que tinha mais perfil de liderança do que eu. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui ser levantado discipulador, eu lembro que eu não era a primeira opção também das pessoas, não fui a primeira opção dos homens, né? Exatamente, talvez porque não tinha, não, volto a falar, não culpa as pessoas, porque não tinha os requisitos. Você olhava, você não via muita coisa, e sempre tem alguém que tem mais. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui ser levantado pastor. Acredite, né? Da minha sala eu fui um dos últimos a ser ordenado. Eu vi, né, da minha sala de seminário, eu vi todos os irmãos que a maioria, né, acho que só um que não, mas a maioria, eu vi todos sendo ordenados pastor antes de mim, assumindo rede antes de mim, e de alguma forma também outros que vieram depois sendo colocados, e
e, de certa forma, sempre colocado de escanteio. Percebe? O segundo. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu estou falando isso para você porque eu louvo a Deus, porque sempre que Deus me colocou em determinados lugares, em posições, eu via que era tudo fruto de graça, não tinha nada a ver comigo. Realmente não era alguma coisa que viam de bom em mim. Mas às vezes era porque não tinha outro. E sobrou o Gustavo, vamos colocar ele. Mas eu sempre fui colocado em posições onde eu experimentei de muita graça. Entende o que eu estou falando? As pessoas vieram. E assim, eu lembro quando eu assumi rede particularmente, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de assumir rede, muitos assumiram antes de mim. Mas quando eu assumi, eu lembro que eu assumi uma rede muito boa na época, né? Era uma das redes mais fortes. Tanto que eu falava, gente, mas eu não sou merecedor de uma rede assim, porque essa rede devia ser um pastor, sei lá, com perfil, não sei o que, aquela coisa toda. E Deus me colocou ali, à frente dessa rede. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque Deus é um especialista em escolher o segundo, e não o primeiro. Deus sempre escolhe aquele que nem está na fila. Eu sei que nós temos a tendência de achar isso de fila, já viu? Não, mas eu que sou o próximo da fila. É eu que tinha que ter sido escolhido. Era eu que tinha que ser... Deixa eu te falar. As escolhas de Deus não se baseiam nisso. Deus não escolhe o próximo da fila. Na verdade, Deus é o especialista em tirar o último da fila e colocar na frente. Lembra de Davi? Talvez um dos maiores exemplos de Davi. Os irmãos sabem, Deus mandou Samuel ir ordenar e levantar um rei, o próximo rei de Israel, ungí-lo. E falou para ele apenas o seguinte, é um dos filhos de Jessé. E aí Samuel vai. E aí quando Samuel chega lá, a Bíblia fala que Samuel vê logo mais forte, Eliabe, grande, forte, robusto, tinha cara, tinha perfil de rei. Samuel pensou, epa, esse aqui é o rei. Pra você ver, os homens, nós temos esse problema. É verdade, nós somos muito naturais nas nossas escolhas. Na maioria das vezes, quando olhamos o exterior, olhamos o que está de fora, porque somos assim. Percebe? Então nós sempre olhamos o que tem o perfil, o que multiplica mais, o que cresce mais, o que tem mais cara de líder, o que é mais carismático, aquele que, né, enfim, sempre olhamos dessa forma, mas esse não é o olhar de Deus. A visão de Deus é diferente. Enquanto o homem está vendo o exterior, Deus está vendo o coração. E pasme, somente Deus conhece o coração dos homens. Só Ele sabe o que vai lá dentro. Percebe aí? Samuel chega, vê Eliabe e fala, esse! Deus fala, não é. É o próximo então? Não é. Eu sei que Samuel olhou todos. E Deus falou, não é nenhum desses que está aí. Aí Samuel fala, mas então, cadê? Tem mais algum, Jessé? Tem. Tem o Davi. Mas como ele era o mais novo, fraquinho, franzino, não tinha perfil, eu pedi para ele cuidar lá das ovelhas enquanto você, né, tal. Deus vira e fala, então chama o Davi. Porque é esse o próximo rei de Israel. Sabe, Davi nem estava na fila. Davi estava escondido, mas Deus tirou ele de lá, de trás das malhadas, e colocou na frente de todos. Deixa eu falar para você, talvez você seja um Davi escondido, um Davi que ninguém está vendo, e talvez no seu coração está pensando isso, mas ninguém me vê. Já viu essa história? Quem não é visto não é lembrado. Eu não concordo com isso. Confesso para você que não concordo com essa afirmação. Você sabe? Porque talvez você não é lembrado pelos homens, mas você é lembrado por Deus. E se você está de trás das malhadas, muitas vezes não está sendo visto. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus sabe. Davi estava lá, matando o leão, matando o urso, protegendo as ovelhas e adorando o Senhor. E Deus conhecia ele, Deus sabia ele. E você sabe? Deus sabia o nome de Davi. Deixa eu falar para você. Muito sério. Existem pessoas que são conhecidas pelos homens, mas existem pessoas que são conhecidas por Deus. E quando eu falo conhecido por Deus, são aqueles que são conhecidos na intimidade. Sabe, Deus conhece a todos, mas Ele citou poucos. Não são muitos os homens que Deus cita, que Deus fala o nome. Deus fala o nome daqueles que Ele conhece, na intimidade. Talvez os homens não estejam vendo, mas eu quero te falar, Deus está vendo o que você está fazendo. Aonde você está? Ele conhece você. E acredite em mim, se Ele te escolheu, se Ele te chamou, Ele vai tirar você de onde você está. Independente da fila que esteja diante de você, Ele vai te colocar à frente de todos, porque Ele é Deus. Amém, meu irmão? Nós continuamos na próxima aula falando mais sobre essa questão da escolha divina, da eleição. Sabe, eu escrevi um livro há um tempo atrás, e eu aconselho você a ler esse livro. Fala exatamente sobre tudo isso que eu estou ministrando nesses dias aqui, sobre escolha. Nós vamos falar um pouco sobre isso.
sobre aqueles que são escolhidos por Deus, né, sobre essa doutrina da eleição. E eu falo tudo isso nesse livro aqui. O título do livro é Aquele que Deus Escolhe. Sabe, se você quer adquirir esse livro, você pode me procurar, né? Eu vou deixar meu telefone aí no vídeo. Você pode me procurar, né? Manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem por WhatsApp, que vou deixar também meu Instagram aí. Você pode me procurar também no direct, que nós providenciamos. Esse livro custa apenas R$20. Eu não posso dar ainda, mas eu posso. Você pode comprar ele, com certeza. Ele pode abençoar e edificar muito a sua vida. Amém? Sabe, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente. Eu espero que essas palavras elas estejam queimando dentro do seu coração, de maneira tal que você seja edificado e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.